Bem-vindos! Vamos pensar um pouco? Esse é o Peripacast, episódio 9, Guilherme de Ockham, Filosofia e Teologia, com a participação especial de William Saraiva Borges. Eu sou Lincoln Souza. Eu sou Alvino Vieira. O nosso convidado de hoje é licenciado, mestre e doutorando em Filosofia pela Universidade Federal de Pelotas, membro fundador da Sociedade Brasileira para o Estudo da Filosofia Medieval, do GT Filosofia na Idade Média, vinculado à ANPOF, membro também do Grupo de Estudos sobre Filosofia Medieval e do Grupo de Pesquisas em Ockham, ligados à UFPEL, Universidade Federal de Pelotas. Esse podcast é de oferecimento do Centro Acadêmico Bento Prado Júnior do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, em parceria com o projeto Unidas pelas Mulheres, conjuntamente com o Grupo Católico Vicentinos, que buscam amenizar a situação de vulnerabilidade causada pela pobreza menstrual em São Carlos com a doação de pacotes de absorventes. Eles aceitam doação por transferências bancárias e para isso vocês podem estar acessando as páginas do Facebook e do Instagram, tanto do Cabemp quanto do homônimo Unidas pelas Mulheres, nessas duas redes sociais. Bem-vindo mais uma vez, William. Espero que a nossa conversa seja bastante proveitosa e que a gente consiga conversar sobre o seu xará, o Guilherme de Ockham. Isso aí. Muito bem, guris. Muito obrigado pelo convite, Lincoln e Alvino. Eu fiquei muito honrado. Não sei nem como é que vocês me descobriram aí, me disse o Alvino que pesquisando pelo Lattes. Fiquei muito contente com o convite e muito honrado também. Guilherme de Ockham, de fato, é um autor ainda pouco estudado no Brasil e a filosofia política dele realmente é bem menos estudada ainda, né? Das poucas pessoas que o estudam no Brasil, é bem mais frequente pessoas que se dediquem à lógica, à epistemologia, mas o pensamento político dele, assim, dá para contar nos dedos de uma mão as pessoas que o têm estudado. E eu me encontro, assim, dentro da lista dessas pessoas que o estudam. Então, assim, é uma alegria poder compartilhar um pouco do que eu venho pesquisando, um pouco do que eu venho trabalhando sobre o Ockham. De fato, nós temos o mesmo nome, não é? Guilherme e é William em português, né? Então, temos também até um nome em comum. Vamos começar então, já que o Ockham não é muito conhecido, vamos começar do começo, né? Assim, muitas pessoas, muitos estudiosos chegam a dizer que o Ockham é o último medieval e o primeiro moderno. Eu não sei se chega a tanto, né? Eu acho meio sensacionalista essa afirmação, mas de fato o Ockham é realmente um autor de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Ele é um autor do século XIV, na estrita acepção do termo século XIV. O XIV é realmente esse momento de passagem. Não é só o século XV do Renascimento que realmente faz essa passagem, essa ruptura que vai inaugurar a modernidade. No século XIV nós já encontramos muito daquilo que vai caracterizar posteriormente a modernidade e essa ruptura com a Idade Média que se estendeu até o século XIII. Então o Ockham realmente é um autor cronologicamente, tematicamente e contextualmente um autor do século XIV. Ele nasceu em 1284, né, finalzinho do século XIII, mas toda a vida dele se desenvolve na primeira metade do século XIV. Ele morreu em 1347. Então, realmente, o Ockham tem essa característica de ser um autor de transição. A vida dele, basicamente, se divide em 3 momentos. Um que aconteceu na Inglaterra, um que aconteceu na França e um terceiro momento que aconteceu na Alemanha. E esses 3 momentos paradigmáticos, mais ou menos, representam um pouco as ocupações e as preocupações teóricas do Ockham em cada um desses momentos. Ockham é o nome de uma cidadezinha, de um lugarejo, né, de uma vila que fica a sudoeste de Londres. O nome dele era William, ou Guilherme em português. Ele nasceu nesse lugarejo chamado Ockham e ficou chamado Guilherme de Ockham, ou William of Ockham em inglês. Então ele viveu boa parte da vida dele lá. Depois ele foi fazer a formação dele em filosofia e em teologia na Universidade de Oxford. Ele era um frade franciscano, então ele passou pela formação da vida religiosa, o noviciado, foi ordenado padre e tudo mais, mas isso não nos interessa tanto aqui, né? E fez a formação dele em filosofia e teologia, como nós chamamos isso hoje, né? Filosofia e teologia. Mas, na verdade, era o bacharelado e o mestrado em artes liberais, e o bacharelado e o mestrado ou doutorado em teologia. Não existia naquela época propriamente uma faculdade de filosofia
como nós temos hoje. Naquela época, existiam 3 faculdades: teologia, medicina e direito. Esses eram os cursos superiores no final da Idade Média. E as artes liberais, que é o que mais ou menos nós chamamos de filosofia hoje, era uma espécie de propedêutica às ciências superiores que vinham depois. Então, todo mundo fazia, na verdade, filosofia, entendida como artes liberais. Eu costumo comparar o trivium e o quadrivium, as artes liberais, o bacharelado e, posteriormente, o mestrado, que era mais ou menos a mesma coisa que o doutorado, correspondia mais ou menos ao nosso ensino médio de hoje, né? Então, todo mundo para a universidade precisa fazer o ensino médio. Então, todos eles faziam, não é, o bacharelado e o mestrado / doutorado em artes liberais, e depois iam para o curso superior, que era teologia, medicina ou direito, não é? O Ockham, como era um religioso, era um padre, era um franciscano, ele foi fazer lá bacharelado, mestrado / doutorado em teologia. Então, esse primeiro momento da vida do Ockham se desenvolve na Inglaterra, né, onde ele nasceu em Oxford, depois a formação religiosa dele mais por Londres, e a formação estritamente filosófica e teológica na Universidade de Oxford. Ele sofreu uma acusação de cometer heresias, né? Foi colocado sob suspeita o pensamento filosófico e teológico dele. As obras que ele produziu, né, nesse período que ele estava em Oxford, levantaram algumas suspeitas, né, já mostrando aí que ele era um autor já com alguma inovação, com alguma modernidade. Então ele foi acusado de heresia. Como nós estamos nesse período do exílio de Avignon, não é, quando Pádua, a sede da igreja, não estava mais em Roma, mas estava temporariamente em Avignon, na França, o Ockham, então, em 1324, ele deixa todas as suas atividades acadêmicas, de pesquisa e de docência na Inglaterra e vai para a França para se explicar, digamos assim, a respeito das heresias que, tese, ele teria cometido nas suas obras. Enfim, acontece um processo de instrução, é montada uma comissão que avalia as obras do Ockham, etc. E no final desse processo, realmente se constata que não havia nenhuma heresia, não havia nada tão grave nas obras do Ockham, mas se constata que havia algumas afirmações um pouco temerárias, que havia alguns erros doutrinais, mas não havia nada que justificasse uma condenação. Tanto que o Ockham não foi... Esse é um ponto muito importante. O Ockham não foi condenado como herege em função dessas acusações que ele sofreu. O que acontece é que, estando em Avignon, e lá ele permaneceu por quase 4 anos, ele acaba conhecendo, tendo contato mais direto com os superiores da ordem franciscana, e nesse momento estava em convulsão, especialmente a Itália, a respeito do problema da pobreza franciscana. Existia um grande conflito entre a igreja e os franciscanos a respeito da vivência da pobreza, porque os franciscanos defendiam radicalmente a pobreza, e isso era uma crítica à opulência financeira da igreja. E, nesse momento, o superior geral da ordem franciscana chega em Avignon, também para se esclarecer, junto do Papa João XXII, a respeito dessa questão da pobreza, e o Ockham acaba mergulhando nessa questão. Isso era um assunto um pouco estranho para os frades que estavam na Inglaterra. Esse era um problema muito mais recorrente na Itália, onde o problema realmente era algo vivido, porque a ordem franciscana surgiu na Itália, em Assis, com São Francisco, e do ponto de vista teórico era um problema muito mais na Universidade de Teologia em Paris, não é? Então, na Inglaterra, isso não era lá um problema muito que ocupasse muito a vida acadêmica e também a vida dos frades. Mas, estando em Avignon, na França, o Ockham acaba conhecendo o superior geral, acaba tendo contato direto com esses frades que estão envolvidos no problema da pobreza, e ele acaba entrando para o partido, digamos assim, dos frades defensores da pobreza. 4 anos depois da chegada dele em Avignon, em 1328, ele foge com esses frades defensores da pobreza, e por isso ele e os outros são excomungados. Esse é um ponto muito importante. O Ockham só foi excomungado por ter fugido de Avignon sem autorização do Papa, não porque ele tenha cometido uma heresia. Esse é um ponto muito importante. Especialmente os tomistas gostam de chamar o Ockham de herege, os mais católicos gostam de dizer que ele não é um autor cristão. Não que isso seja lá tão importante para a gente, essa preocupação dele ser ou não cristão, mas é que isso acabou fazendo com que o Ockham se transformasse num autor estigmatizado, fazendo com que o Ockham se transformasse num bode expiatório, não sendo rotulado de herege, de não cristão, de não católico e tudo mais. Não existe nada de não ortodoxo do pensamento dele. Ele foi excomungado
realmente por ter fugido de Avignon sem a autorização do Papa. Então, esse é o segundo momento da vida dele, né? O primeiro na Inglaterra, onde ele estuda, o segundo na França, que ele se envolve com esse problema mais polêmico, né? Que é o problema da pobreza, e o terceiro momento da vida dele, que é na Alemanha. Então, esses frades todos fogem da França e se encontram com o Sacro Imperador Ludovico IV da Baviera, que estava em Pisa, nesse mesmo ano de 1328, e aí eles se colocam como conselheiros do imperador. Um fato muito interessante sobre a vida. O Ockham se transformou em conselheiro político do Sacro Imperador Ludovico IV da Baviera, ele e os outros frades, né, que estavam junto com ele, e aí, a partir de 1330, eles vão para a Alemanha, e os últimos 17 anos da vida dele, até 1347, que é quando ele morre, ele permanece em Munique, na Alemanha, sendo o conselheiro político do Sacro Imperador, e é nesse contexto que ele escreve as suas obras políticas. Então, a gente costuma dizer, e de fato é o que aconteceu, a primeira fase da vida do Ockham é onde ele se ocupa com questões eminentemente filosóficas e teológicas. E a última etapa da vida dele, essa que se desenvolve na Alemanha, ele se ocupa fundamentalmente com questões de política, defendendo a ordem, nessa perspectiva que os franciscanos tinham, né, de defenderem a pobreza. Então, as obras deles são obras de defesa da pobreza e também obras em defesa do imperador. Então, além desse problema entre os franciscanos e o Papa, havia também um problema entre o Papa e o imperador. Então, em relação à vida e às obras do Ockham, eu acho que era mais ou menos isso, né? Eu vou fazer a leitura de 4 trechos sobre a navalha de Ockham. São sobre a Physicorum Aristotelis, Expositio in Libros Physicorum Aristotelis, o livro 1, capítulo 11, parágrafo 9. Depois farei a leitura, então, do mesmo livro. Livro 1, capítulo 13, parágrafo 4. Assim, terminado esse trecho, passei para o próximo, que é Tractatus de Principiis Theologiae, in Opera Philosophica, no volume 6, página 607. E por último, De Corpore Christi, capítulo 29. Abre aspas. Aqui o filósofo Aristóteles conclui que é melhor postular princípios finitos, como fez Empédocles, que postulou 6 princípios, a saber, os 4 elementos e o litígio e a amizade, do que postular infinitos princípios, como postulou Anaxágoras. E isso porque, igualmente, todas as coisas podem ser salvas por finitos como seriam salvas por infinitos. E a pluralidade nunca deve ser postulada sem necessidade. Fecha aspas. Abre aspas. Inutilmente se faz por mais o que se pode fazer por menos. Portanto, inutilmente se faz por infinitos o que se pode fazer por finitos. Ora, todas as coisas que podem ser salvas por princípios infinitos podem ser salvas por princípios finitos, como Empédocles, que postulou sobre princípios infinitos e assim salvou todas as aparências e manifestações que Anaxágoras salvou por princípios infinitos. Fecha aspas. Abre aspas, a pluralidade nunca deve ser postulada sem que haja necessidade de postulá-la. Expõe, no entanto, o que chama necessidade de postular e diz que é a razão ou a experiência ou a autoridade da escritura a qual contradizer não é lícito e a autoridade da igreja. Ora, esse é um princípio razoável, porque sem ele seria permitido multiplicar as coisas arbitrariamente. Fecha aspas. Abre aspas, inutilmente se faz por mais o que se pode fazer por menos. Ora, esse é um princípio que não se pode negar, porque nenhuma pluralidade deve ser postulada senão pela razão, ou pela experiência, ou pela autoridade daquele que não pode falhar, nem errar, nem confundir. Fecha aspas. Muito bem, essas 4 citações aí extraídas das obras filosóficas do Ockham.
as duas primeiras do comentário que ele faz à Física de Aristóteles, a última de uma obra chamada Tratado sobre os Princípios da Teologia e a última do Tratado sobre o Corpo de Cristo, já nas obras teológicas. Essas 4 citações aí, elas servem muito bem para ilustrar o que seja a navalha de Ockham. Eu acredito que Ockham seja sobretudo conhecido pela bendita navalha. Eu acho que, sem dúvida alguma, às vezes a gente está conversando com uma pessoa da área da biologia, da área da química, da área da física, enfim, pessoas que são de outras áreas acadêmicas, mas científicas, porém, distante um pouco da filosofia em si. Todo mundo já ouviu falar sobre a navalha de Ockham, né? E quando eu digo que eu estudo Guilherme de Ockham, é muito comum as pessoas dizerem, o cara da navalha, né? E isso não só entre pessoas no âmbito da filosofia, pessoas, como eu disse, de outras áreas científicas um pouco distante da filosofia. Então, realmente, o Ockham é muito conhecido por essa bendita navalha, mas nós precisamos entender exatamente o que seja a navalha. E esse princípio da navalha, ele entrou na história da filosofia de uma forma um pouco equivocada, como se a navalha de Ockham fosse uma espécie de princípio metafísico. Entrou para a história da filosofia certas formulações da navalha, e nós vamos encontrar muito nos livros de história da filosofia formulações como os entes não devem ser multiplicados sem necessidade, ou as essências não devem ser multiplicadas sem necessidade, e o pessoal coloca isso até em latim. Essência non sunt multiplicanda sine necessitate, ência non sunt multiplicanda praeter necessitatem. A gente encontra nos livros de história da filosofia formulado em latim, inclusive, esse negócio que as essências ou de que os entes não devem ser multiplicados sem necessidade. E isso faz com que a gente entenda que a navalha seria um princípio metafísico, segundo o qual a realidade metafísica, segundo o qual a realidade ontológica, e quando eu falo de realidade, eu estou falando da constituição ontológica, não é da realidade, que essa realidade ontológica seria simples, que ela seria constituída por poucos elementos, que ela seria constituída por poucos entes, que ela seria constituída por poucas essências. Parece que o Ockham é um autor simplório, parece que ele postula uma certa simplicidade metafísica, uma certa simplicidade ontológica, e não é isso. A navalha de Ockham não é um princípio metafísico, até porque essas formulações que eu citei agora há pouco em latim, elas sequer aparecem nas obras do Ockham. Vocês podem ver que essas 4 citações que foram feitas daí, em momento algum se diz que as essências ou que os entes não devem ser multiplicados sem necessidade. A formulação que nós encontramos desse princípio nas obras do Ockham, ela é muito mais geral, ela é muito mais genérica. E isso faz com que a gente perceba que a navalha de Ockham é, na verdade, um princípio metodológico, ou até mesmo um princípio lógico, se assim nós preferirmos chamá-lo. Segundo o qual ele é formal. Em outras palavras, como a lógica ela é formal, a lógica ela é vazia de conteúdo. A navalha de Ockham, ela em si, vazia de conteúdo. Ela não está dizendo nada a respeito de entes nem de essências. Ela está dizendo que, no geral, é melhor nós preferirmos um número menor de enunciados do que um número maior. E aí a formulação é essa: inutilmente se faz por mais o que se pode fazer por menos. Ou a pluralidade não deve ser postulada a não ser que haja necessidade. Então, as formulações da navalha, elas são fundamentalmente metodológicas, fundamentalmente lógicas, não metafísicas ou ontológicas. Então, se nós olharmos as citações ali que aparecem, nós vamos perceber que ela funciona como uma premissa maior dentro de um argumento. Ali, quando Ockham está comentando a física de Aristóteles, ele está discutindo lá aquela questão a respeito de Anaxágoras e de Empédocles. O Aristóteles, na física, está discutindo a respeito do que é melhor, se as homeomerias de Anaxágoras ou se os 4 princípios, né, terra, água, ar e fogo de Empédocles, mais o amor e o ódio, não é? Que são os princípios que unem e separam os 4 elementos de acordo com a doutrina de Empédocles. Então, o Aristóteles está discutindo isso daí lá na física. O Aristóteles vai dizer a teoria de Empédocles ela é melhor do que a de Anaxágoras porque é preferível postular princípios limitados do que princípios ilimitados. Então, o Ockham, ao comentar a física de Aristóteles, percebe que Aristóteles está colocando ali um princípio metodológico. Ele não está dizendo algo metafísico a respeito da constituição da realidade.
realidade. Não se trata de dizer que a realidade ela é simplesmente constituída de terra, água, ar, fogo, ódio e amor. Quando Aristóteles diz que é melhor preferir a teoria de Empédocles, se trata de um enunciado lógico, segundo o qual, sendo possível explicar as coisas pelo número menor de entidades, é melhor fazê-lo assim, do que fazê-lo por um número infinito de entidades, como fez Anaxágoras, que postulou infinitas homeomerias, não é? Então o Ockham eleva isso à condição de um princípio que pode ser aplicado a absolutamente qualquer coisa. E por isso que o nome técnico da navalha de Ockham é princípio da economia ou princípio da parcimônia. Esse é o nome técnico da navalha de Ockham. A gente chama de navalha de Ockham assim, de uma maneira alegórica, não é? E entrou para a história da filosofia como navalha de Ockham. Mas, na verdade, se trata do princípio da economia ou do princípio da parcimônia. Então, assim, a título introdutório, que me parece importante de ser dito a respeito da navalha de Ockham, é, em primeiro lugar, desfazer esse equívoco que existe na história da filosofia, de afirmar que a navalha de Ockham é um princípio metafísico, de afirmar que a navalha de Ockham é um princípio ontológico, a respeito do qual a realidade seria simploriamente constituída por um número mínimo de entidades e de essências. Não se trata disso. Se trata de um princípio que ele é formal, ele é um princípio lógico e metodológico, né? Dentro de um silogismo ele funciona como uma premissa maior, né? É preciso que se coloque abaixo dele uma premissa menor e daí se extraia conclusões. Um próximo ponto que nós vamos tratar aqui nessa nossa conversa é sobre o problema dos universais e sobre o nominalismo de Ockham. Então, o problema dos universais, esse sim é um problema ontológico. E a resposta de Ockham ao problema dos universais, que é o nominalismo, ela é uma resposta que circula no âmbito da ontologia e no âmbito da epistemologia também. Mas isso é uma consequência da aplicação da navalha. Então a gente não pode misturar uma coisa com a outra. O fato de Ockham ser um nominalista e dele afirmar no âmbito do seu nominalismo e na resposta ao problema dos universais, dele afirmar que não existem substâncias universais, isso não é igual à navalha, isso é consequência da navalha. Então, se mistura tudo as coisas, né? O Ockham é nominalista, ele diz que os universais não existem, que os universais são conceitos, etc, etc, e aí colocam tudo num balaio só e transformam as duas coisas, navalha de Ockham, princípio da economia, princípio da parcimônia, e o seu nominalismo transformam isso tudo numa mesma coisa. Não, são coisas bem distintas. A navalha é um princípio lógico, assim como é o princípio da não contradição, assim como é o princípio da identidade, assim como é o princípio do terceiro excluído. São princípios formais, de lógica. Eles funcionam metodologicamente dentro de um silogismo. Assim também é a navalha, que é um princípio de economia, que é um princípio de parcimônia. Eu costumo dizer assim que a navalha de Ockham é como se fosse o quarto princípio lógico, não é? Nós temos os três fundamentais princípios, né, da não contradição, da identidade e do terceiro excluído, né? É como se Ockham acrescentasse um quarto princípio que é evidente e que não deve ser, como ele mesmo diz ali numa citação, que é um princípio que não deve ser negado pela sua evidência, que é o princípio da parcimônia, o princípio da economia, chamado de navalha de Ockham, não é? Então ele é formal, ele é lógico, e disso se extraem consequências. O nominalismo, por exemplo, é uma consequência disso. Um outro ponto que nós vamos tratar mais ainda nessa nossa conversa, que é as relações entre fé e razão, não é? A separação entre fé e razão, em grande medida isso também é uma consequência da navalha. Então por isso que eu quis falar num primeiro momento da navalha e assentar de começo que ela se trata de algo metodológico, de algo lógico, né? De um princípio que é anterior a todas as demais teorias, para que nós percebamos que as coisas que vêm depois são consequências da anterior. O nominalismo, ou mesmo a relação entre fé e razão, em alguma medida também as questões políticas, elas são consequências disso. Dando continuidade, a gente vai falar um pouquinho agora sobre o nominalismo ockhamiano. Para isso eu vou fazer duas leituras que compõem o comentário A Exagogé de Porfírio, Proêmio,
no parágrafo 2, em Ópera Filosófica, volume 2, página 10. A primeira questão é a seguinte: o gênero e a espécie são subsistentes fora da alma ou estão somente no intelecto? Eis a segunda: são corporais ou incorporais? E a terceira: admitindo que sejam incorporais, são separados das coisas sensíveis ou estão nas próprias coisas sensíveis? A segunda leitura, abre aspas. Ora, devemos manter como indubitável que qualquer coisa imaginável existente é, por si mesma, sem nenhuma adição, uma coisa singular e numericamente una, de sorte que nenhuma coisa imaginável é singular por alguma coisa que lhe seria acrescentada. Ao contrário, essa propriedade convém imediatamente a toda coisa, porque toda coisa é por si ou é idêntica a uma outra ou dela difere. Em segundo lugar, deve ser mantido que nenhum universal existe fora da mente. Realmente existindo nas substâncias individuais, nem faz parte da substância ou da essência destas, mas o universal ou existe somente na alma ou é universal pelo efeito de sua convenção. A maneira de como a palavra pronunciada animal ou homem é universal, porque é predicável de muitas coisas, não por si mesmo, mas em razão das coisas que ele significa. Fecha aspas. Nesse tópico, o nominalismo kamiano, que é basicamente a resposta. Nominalismo é o título, a nomenclatura que a gente dá para a resposta de Ockham ao problema dos universais. Então, para a gente entender o que é o nominalismo kamiano, e para a gente entender o que é o nominalismo em geral, mas eu estou especificando bem aqui o nominalismo kamiano, porque existem muitos nominalismos. Mesmo na Idade Média, existem vários nominalismos. O de Ockham é um nominalismo específico. E um nominalismo diferente de outros que existiram na Idade Média. Então, a gente não pode colocar assim, nominalista, né, e colocar todo mundo no mesmo balaio. É uma categoria geral, né, nominalismo, mas o do Ockham é um nominalismo específico, e os nominalismos que virão depois de Ockham, os nominalismos modernos e contemporâneos, cada um tem lá as suas particularidades, né? Nós vamos falar aqui do nominalismo do Ockham, mas para a gente entender isso, nós vamos ter que entender o que é o problema dos universais. E para entender o que é o problema dos universais, nós vamos ter que começar lá com a teoria das ideias do Platão, né? Começar o negócio lá desde o começo. Eu vou tentar ser bem sucinto nisso. Eu imagino que todo mundo esteja familiarizado com a teoria das ideias de Platão, não é? A realidade sensível que nós percebemos com os nossos sentidos, ela é múltipla, não é? E nesse sentido está certo o Heráclito, né? Que diz que a realidade é um constante devir. Aquilo que nós percebemos com nossos sentidos é múltiplo, uma coisa é diferente da outra, existe uma multiplicidade de coisas aí. Porém, aquilo que está no mundo inteligível, no mundo das ideias, que nós percebemos unicamente com o nosso intelecto, que é racionalmente apreensível, por isso que é mundo inteligível, lá está aquilo que é uno, aquilo que é perfeito, aquilo que é eterno, aquilo que é imutável, e nesse sentido Parmênides estava certo ao dizer que o ser é e não pode não ser. Então, Platão realmente, ao propor esse dualismo ontológico, dividindo a realidade em dois planos, ele dá um pouco de razão para o Parmênides e coloca ele no mundo das ideias, e um pouco de razão para o Heráclito e coloca ele no mundo sensível. Então, Platão basicamente diz que no mundo das ideias estão essas formas eternas, imutáveis. O demiurgo, ao criar o mundo sensível, ele contempla essas ideias perfeitas, eternas, belas e boas e imutáveis que estão lá no mundo das ideias, cria aqui o mundo sensível. E qual é o detalhe ontológico que nós precisamos perceber nisso tudo? O demiurgo faz com que as coisas sensíveis participem. Esse é o ponto. Faz com que as coisas sensíveis participem desta unidade das coisas inteligíveis. Vamos pegar coisas simples, uma garrafa d'água, por exemplo, um lápis, uma xícara, uma caneca, enfim. Não é? Lá no mundo das ideias existe uma garrafa d'água perfeita, que é imutável. Lá no mundo das ideias existe uma xícara perfeita, que é imutável. Lá no mundo das ideias existe um lápis perfeito, que é imutável. E os lápis, as xícaras, as garrafas d'água,
que existem aqui no mundo sensível, que nós percebemos com os nossos sentidos, elas participam ontologicamente dessas ideias que existem lá no mundo das ideias, e a razão de ser delas, elas só existem, esse que é o ponto ontológico, elas só existem na medida em que participam dessas ideias. Então, é como se ontologicamente, dentro delas, existisse. É como se, em certa medida, dizer que dentro delas está alguma coisa é meio complicado, mas é dentro delas ontologicamente falando, né? É como se dentro delas, ontologicamente, existisse esta fagulha, esta centelha da imutabilidade que faz com que as coisas sejam o que elas são. O problema dos universais começa a surgir um pouco na discussão a respeito disso. Depois Aristóteles vai criticar essa teoria das ideias de Platão. Ele vai dizer que não é o caso de existirem dois mundos ontologicamente separados. Ele vai ter lá a sua explicação ontológica para a realidade, que é uma substância, e sobre as substâncias acontecem os acidentes, não é? As categorias todas lá da substância, da quantidade, da qualidade, etc. Né? O Aristóteles vem lá com outra forma de explicar isso tudo. E no século III depois de Cristo, o Porfírio, que é um neoplatônico, discípulo de Plotino, ele escreve uma obra chamada Isagogé, que a palavra Isagogé do grego significa unicamente introdução. Esta obra de Porfírio, a introdução de Porfírio, ou a Isagogé de Porfírio, nada mais é do que uma introdução que o Porfírio escreve às categorias de Aristóteles, que é esta obra onde Aristóteles coloca que existe uma substância, que existe uma quantidade, uma qualidade, tempo, enfim, as 10 categorias lá de Aristóteles. O Porfírio escreve essa obra. Prólogo desta obra, o Porfírio diz que ele não vai discutir a questão a respeito da existência ou não de realidades universais. E também não vai discutir a questão se essas realidades universais, se elas existem no interior das próprias coisas sensíveis, se elas existem fora das coisas sensíveis, ou se, na verdade, essas substâncias, essas coisas universais sequer existem em lugar nenhum. Elas são apenas conceitos mentais. Então, o problema dos universais, ele foi formulado por Porfírio, na Isagogé, na introdução que Porfírio escreveu às categorias de Aristóteles, onde Porfírio está retomando toda essa discussão anterior, a respeito do dualismo ontológico de platônico, a respeito das categorias de Aristóteles, né, da substância e das outras 9 categorias que acontecem na substância, não é? Mas o problema dos universais, efetivamente, é a respeito do estatuto ontológico desses benditos universais. Eu dei o exemplo de uma xícara, de uma garrafa d'água, de um lápis. Esse universal, xícara, garrafa d'água, lápis, esse universal, será que ele existe realmente lá no mundo das ideias, de modo que as coisas sensíveis sejam o que elas são, na medida em que participam dessa ideia universal? Então, nesse sentido, o universal existiria no mundo das ideias, né, e as coisas singulares participariam, essa multiplicidade de coisas singulares participaria da universalidade do ser em si, né, da coisa em si, como diz Platão, que está lá no mundo das ideias. Né? Na perspectiva aristotélica, parece que a substância, ela tem certa universalidade, né? Tem a substância primeira, a substância segunda, e aí o que diferencia uma coisa da outra parece que são os acidentes, mas existe uma substância. Existe, vamos pegar o exemplo da xícara que eu estava dando, né? Existe uma substância xícara que existe realmente, e as xícaras são diferentes uma das outras porque existem acidentes que diferenciam. Uma xícara tem um pezinho embaixo, uma xícara tem uma asa assim ou assado, uma xícara é de vidro, outra é de porcelana, outra é de sei lá o quê. Então existem acidentes que diferenciam as coisas umas das outras, mas existe uma substância ontologicamente falando, que faz com que as coisas sejam o que elas são. Então, em Platão, essa substância universal, né, essa essência universal está lá no mundo das ideias. Para Aristóteles, parece que essa substância, né, que é essa coisa universal, está dentro da própria coisa, é a própria coisa, e elas são diferentes uma das outras por causa dos acidentes. O problema dos universais, como formula Porfírio na sua Isagogé, é exatamente a respeito do estatuto ontológico destas coisas que nós dizemos universalmente. Elas existem realmente em algum lugar, seja no mundo das ideias, seja no interior das próprias coisas,
ou elas não existem em lugar nenhum, elas são apenas um conceito. E o Porfírio vai dizer, a respeito disso eu não vou me pronunciar. Porfírio diz, a respeito disso eu não vou falar. Isto é um problema, mas sobre isso eu não vou falar, eu vou falar sobre outras coisas. E a partir disso, basicamente, todos os autores medievais se posicionaram a respeito disso. O primeiro deles foi o Boécio, que traduziu a Exagogué de Porfírio do grego para o latim, e foi o primeiro a se posicionar a respeito disso. E depois, todos os outros autores medievais, cada um foi se posicionando de uma maneira ou de outra. Santo Anselmo, Abelardo, uns Cotos, Tomás de Aquino. E a resposta de Ockham a isso é uma resposta nominalista, não é uma resposta realista. Aqueles que dizem que esses universais existem realmente, seja no mundo das ideias, seja dentro das próprias coisas, de uma maneira ou de outra, eles são realistas. Seja um realista transcendente, do tipo platônico, que diz que as realidades universais existem no mundo das ideias, seja um realista de um tipo mais ou menos aristotélico, que diz que as coisas existem dentro, que os universais existem dentro das próprias coisas, mas no fim todo mundo é um realista porque diz que esses universais existem. Nos exemplos que foram citados ali pelo próprio Ockham, o caso da humanidade, que faz com que um homem seja um homem. Existe uma humanidade universal e os homens individuais, eu, o William, o Alvino, o Lincoln, né, são homens individuais porque participam dessa humanidade universal, e essa humanidade universal está onde? Está no mundo das ideias ou está dentro de nós em alguma medida, ontologicamente falando? Esse termo, humanidade, ele é apenas um conceito que a gente cria, e Lincoln, Alvino e William são homens absolutamente singulares. Então, isso é o problema dos universais. E a resposta do Ockham é uma resposta nominalista. Ele vai dizer que esses universais não existem absolutamente em lugar nenhum, a não ser dentro da própria alma. E a alma é como os medievais chamam o intelecto, a razão. A palavra alma, vocabulário medieval, significa isso, significa intelecto, significa razão, racionalidade. Então, quando Ockham diz que os universais não existem a não ser dentro da nossa própria alma, ele está dizendo que todas as coisas que nós dizemos universalmente, elas não existem na realidade. Elas são apenas nomes. São apenas nomes que nós criamos e com isso nós classificamos logicamente, epistemologicamente, coisas que apresentem características comuns. Então, Lincoln é homem, Alvino é homem, William é homem, mas cada um é absolutamente singular. E por terem características singulares semelhantes, eles podem ser classificados no grupo dos homens. Um chimpanzé, um macaco, um cachorro, eles não são homens porque eles apresentam outras características, pertencem a um outro grupo lógico de classificação. Então, a resposta de Ockham ao problema dos universais, ele simplesmente destrói o estatuto ontológico dos universais. Se em Platão e em Aristóteles parece que existiria algum estatuto ontológico para esses universais, na perspectiva de Ockham, absolutamente não existe. Então, aquelas duas afirmações ali, traídas no comentário que Ockham faz a Exagogué de Porfírio, servem justamente para mostrar isso. A realidade, ela é absolutamente singular, cada coisa que existe no mundo é absolutamente singular e individual, e ela não participa de nenhuma universalidade, nem no sentido platônico, como se na medida em que as coisas são o que são, porque participam dessa universalidade das coisas, né, e por isso elas são individuais, e nem num sentido aparentemente aristotélico, segundo o qual existe uma substância, né, que é universal e comum a todas as coisas, né? E esse é um ponto importante. Nem para Aristóteles, talvez não seja o caso das coisas serem assim, porque conforme Ockham argumenta nas suas obras, especialmente no comentário que Ockham faz às categorias de Aristóteles, e no comentário que Ockham faz ao Perermeneias de Aristóteles, Ockham não chegou a escrever um comentário à metafísica de Aristóteles, mas ele chega a citar a metafísica. Nessas obras de Ockham, interpreta Aristóteles e mostra que, inclusive para Aristóteles, esse é um ponto, essas coisas universais não existiriam. Então, no ponto de vista de Ockham, o Aristóteles também é um nominalista. Então, isso é uma coisa bem curiosa da gente notar, porque na história da filosofia, Platão e Aristóteles são considerados realistas, não é? Realistas de modos diferentes, né? O Platão de um jeito, o Aristóteles de outro. Mas para Ockham, Aristóteles não é um realista. Para Ockham, Aristóteles é também um nominalista. Então, o nominalismo de Ockham, que é essa concepção a respeito da qual essas coisas ditas universalmente são apenas nomes, isso para Ockham está em Aristóteles, né? E o Ockham fundamenta isso em Aristóteles. Eu acho que deu para notar um pouquinho aí, perceber um pouquinho o que seja o nominalismo ockhamiano. Teria muitas outras coisas a serem ditas ainda a respeito disso, mas assim, para dar uma pincelada
falada, eu acho que é mais ou menos isso. E aí, então, nós chegamos, não é, na teoria do conhecimento do Ockham, que é um ponto sobre o qual eu não vou explorar muito aqui, vai estar em aberto, porque se na realidade ontológica não existem os universais, não há mais que se falar em princípio de individuação, né? Porque até Ockham o problema era a respeito da individuação. Como que as coisas universais se individuam? Como que as coisas universais, como que o ser em si universal se torna uma coisa particular? Lá em Platão é o demiurgo que cria a coisa particular, faz com que ela seja participante da universalidade, como se deixasse dentro dela, ontologicamente falando, algo da universalidade, né? Fazendo dela partícipe da universalidade do ser em si. Em Aristóteles, aparentemente, parece que a substância é universal e os acidentes a particularizam. E uns acidentes que individualizariam a substância, não é? E aí depois os medievais, cada um vai dando lá a sua resposta, né? Duns Scotus é assim considerado o homem da individuação. O Duns Scotus dedicou muito tempo a discutir o princípio da individuação. Então, para Ockham, não há mais que se falar em princípio da individuação, pois a realidade é individual, a realidade é singular, não há que se falar em individuação. A realidade é em si ontologicamente individual. Portanto, para Ockham, nós precisamos discutir o princípio da universalização. Não há mais que discutir como que ontologicamente as coisas universais se transformam em coisas particulares. É preciso discutir como que das coisas individuais nós confeccionamos dentro do nosso intelecto os universais. Portanto, trata-se de discutir como que acontece a universalização. E essa universalização não está mais no âmbito da ontologia, mas no âmbito da teoria do conhecimento, no âmbito da gnosiologia ou da epistemologia que seja. Porque se trata de um processo de fabricação de conceitos. Se trata de um processo, é por isso que nós caímos na teoria do conhecimento do Ockham. É o nosso intelecto que apreende as coisas individuais e fabrica lá dentro do nosso intelecto, né, as coisas universais. Por isso que os universais, como diz o Ockham ali, eles não existem senão no nosso intelecto, senão na nossa alma, a não ser na nossa razão. Porque nós fabricamos os universais e eles existem enquanto universais somente dentro do nosso intelecto. Pois, uma vez existentes no nosso intelecto, nós aplicamos os universais às coisas particulares. Fazer leitura de 3 trechos, sendo o primeiro da Suma Lógica, parte 3, 1, capítulo 1, em Ópera Filosófica, volume 1, página 360. O segundo, de Quod Libeta Septem, Quod Libet 2, questão 3, em Ópera Teológica, volume 9, página 117. E por último, um comentário de Anseri Reale, da História da Filosofia, volume 2, página 299. Então, abre aspas, os artigos de fé não são princípios de demonstração nem conclusões, nem são prováveis, porque a todos ou a muitos, ou máxime aos sábios parecem falsos. Fecha aspas. Abre aspas. Acaso é possível demonstrar os artigos de fé? Parece que sim, pois este artigo, Deus é trino e uno, é uma proposição necessária. Logo, ou é conhecida por si, o que não pode se dizer, ou é dedutível de algo conhecido por si e, consequentemente, se pode demonstrá-la. Mas, ao contrário, o filósofo Aristóteles não pôde naturalmente conhecer tais verdades, logo, etc. A essa questão, digo que os artigos de fé não podem ser demonstrados pelo ser humano em sua condição atual, a viatori, porque não é possível nem a demonstração a posteriori, demonstratione quia, nem a priori, propter quid, fecha aspas. Abre aspas, mais do que ninguém, Ockham tinha consciência da fragilidade teórica da harmonia entre razão e fé, bem como do caráter subsidiário da filosofia em relação à teologia. As tentativas de Tomás, Boaventura e Escoto no sentido de mediar a relação entre razão e fé como elementos aristotélicos ou agostinianos, através da elaboração de complexas construções metafísicas e gnosiológicas, pareciam-lhe inúteis e danosas. O plano do saber racional, baseado na clareza e evidência lógica, e o plano da doutrinação teológica, orientado pela moral, e baseado na luminosa certeza da fé, são planos assimétricos. Não se trata apenas da distinção, mas da separação. As verdades de fé não são evidentes por si mesmas, como os princípios da demonstração não são demonstráveis, como as conclusões da própria demonstração. Não são prováveis, porque parecem falsas para os que se servem da razão natural. O âmbito das verdades reveladas é radicalmente subtraído ao reino do conhecimento racional. A filosofia não é serva da teologia, que não é mais considerada ciência, mas sim um complexo de proposições mantidas em vinculação não pela coerência racional, e sim pela força de coesão da fé. Fecha aspas.
Em relação a esse tópico, fé e razão, eu achei importante inseri-lo, porque a posição de Ockham, diz respeito a isso, ela é bastante diferente daquela que era comum. Nós já percebemos que Ockham tem algumas posições assim bem diferenciadas, não é? A resposta de Ockham ao problema dos universais, ela inaugura realmente uma resposta bem diferenciada. Não vou dizer que ele tenha sido o único a pensar alguma coisa naquele sentido, né? Como eu disse, existiu antes dele outras formas de nominalismo, né? Existiu o conceitualismo de Abelardo, por exemplo, que é uma coisa tem a ver um pouco com o nominalismo do Ockham, né? Mas, enfim, ele é um autor que realmente coloca algumas posições bem originais. E no que diz respeito à relação entre fé e razão, não é diferente. Então, assim, eu vou tentar muito rapidamente apresentar qual é a resposta de Tomás de Aquino para a gente perceber o quanto a resposta de Ockham é diferente da de Tomás de Aquino, porque a perspectiva de Tomás de Aquino ela é um pouco que a síntese de todos os medievais. A do Ockham se opõe a isso, né? Por isso que os historiadores da filosofia, os historiadores tomistas principalmente, costumam criticar muito Ockham e a gente encontra muito nos livros de história da filosofia, que o século XIV ele é a decadência da escolástica. É muito comum a gente encontrar nos livros de história da filosofia, temos a baixa escolástica, a alta escolástica, com Tomás de Aquino, e depois a escolástica decadente, né? A escolástica tardia, entendida como uma escolástica decadente, ou às vezes até a desagregação da escolástica. A desagregação da escolástica até pode ser, porque em certa medida realmente, usando aquela figura de que a escolástica é como uma catedral, não é? Existe essa comparação entre arquitetura e filosofia, uma catedral de pedras, catedral gótica, né? E, então, se nós olharmos de um ponto de vista tomístico, realmente essa separação entre fé e razão, ela realmente representa uma decadência da escolástica, porque o Tomás de Aquino foi lá e arrumou bonitinho, tudo bem encaixadinho, né? Fé e razão, filosofia e teologia natural e teologia revelada, né? Numa catedral gótica, harmônica, bela e aprazível ao olhar. Então, se nós olharmos do ponto de vista tomístico, se justifica uma afirmação como essa que nós encontramos no livro de História da Filosofia, de que o século XIV e o pensamento de Ockham representam uma decadência da escolástica. Agora, se nós olharmos objetivamente com os nossos olhos modernos e contemporâneos, nós vamos ver que realmente não se trata de uma decadência, mas se trata unicamente de uma desagregação de um sistema de pensamento, de uma ruptura entre um sistema de pensamento e a inauguração de um outro, que vai caracterizar fundamentalmente o pensamento moderno e contemporâneo, se não todas as correntes de pensamento, e é claro, ainda existem os neotomistas, boa parte das escolas de pensamento modernas e contemporâneas vão ter essa concepção de que filosofia e teologia são coisas distintas, que o objeto com que se ocupa a filosofia e teologia até podem ser os mesmos, eventualmente. Deus, a alma, a vida após a morte, etc. O objeto com que se ocupam essas duas áreas do saber pode até ser o mesmo, mas o modo, a metodologia, poderíamos dizer, o procedimento metodológico com que cada uma dessas áreas se aproxima do objeto é diferente, né? Enquanto que a filosofia e as ciências se fazem fundamentalmente através da atividade racional, a teologia faz partindo de um pressuposto dado pela fé. Eu acho que as citações que foram feitas, tanto aquelas extraídas das obras do Ockham, da Suma Lógica e das questões quadrivetais, como também o comentário que faz Giovanni Reale e Dario Antiseri, né, historiadores italianos, serve bem para ilustrar um pouco que para Ockham, fé e razão são dinâmicas epistemológicas distintas e, consequentemente, teologia e filosofia são disciplinas independentes. Então, não é possível, em última análise, em suma, resumindo, não é possível que, racionalmente, filosoficamente, ou até mesmo do ponto de vista de uma teologia natural, não é possível que nós demonstremos, que nós provemos as verdades da teologia, as verdades que são reveladas no âmbito da teologia. Então, basicamente, é isso que está dito naquelas citações que foram feitas, né? E eu acho que isso resume bem qual seja o pensamento do Ockham a respeito dessa matéria. Então, vocês vejam, né, que tudo isso, em maior ou em menor medida, são consequências desse rigor lógico da navalha. Que vocês vejam bem o seguinte, né? Não seria, se Deus tivesse revelado todas as coisas nas Sagradas Escrituras, e ainda assim nós precisássemos conhecer essas coisas racionalmente, Deus teria revelado inutilmente. E a navalha de Ockham diz que justamente que inutilmente se faz por mais do que se pode fazer por menos. Então Deus, se nós racionalmente pudéssemos conhecer as verdades teológicas, teria sido inútil que Deus se revelasse. Então, se Deus se revelou, é justamente porque aquilo que foi revelado não pode ser conhecido racionalmente. Então, não se trata de uma complementariedade no sentido tomista, de que as duas coisas, filosofia e teologia, as duas consigam mais ou menos fazer as mesmas coisas. Se trata de dois âmbitos, onde termina um, começa o outro.
ponto de vista lacaniano, aonde termina a filosofia, começa a teologia. Né? A nossa investigação racional vai até um determinado momento. Né? No momento em que a razão não consegue mais demonstrar, a razão não consegue mais conhecer, então inicia esse grande universo das especulações teológicas. E aí nós temos que assumir, por fé, aquilo que é revelado. Claro, eu não vou fazer comparações de Ockham com autores que vêm depois, mas isso aqui está muito parecido com o que Kant vai dizer depois. E mesmo no âmbito da epistemologia, na questão do processo de aquisição do conhecimento, muito parecido com certas coisas que Hume vai dizer depois, enfim. Né? Mas não vou fazer comparações aqui a respeito do pensamento do Ockham com autores. Mas assim, nós percebemos, quem faz história da filosofia medieval estuda realmente o pensamento do Ockham e depois vai estudar lá os autores modernos e contemporâneos, vai perceber, puxa vida, esses caras aqui estão dizendo coisas que, de alguma maneira, não estou dizendo que eles plagiaram o Ockham, nem estou dizendo que eles eram Ctrl-C, Ctrl-V, idade racional, vai até um dado momento. E ali não passa. E depois disso, nós temos que aceitar as coisas pela fé. É um dado que é da filosofia moderna. É um dado que é uma característica da modernidade. Bom, eu acho que assim, a título introdutório, né, deu para dar uma pincelada aí, né, a respeito do que seja a percepção de Ockham, a posição de Ockham a respeito das relações entre fé e razão. E deu para perceber um pouquinho que isso é uma consequência, né, da navalha. É uma consequência da navalha. Assim como também o nominalismo é uma consequência da navalha. Se eu posso explicar a realidade simplesmente assumindo que as coisas que existem são individuais, é muito mais fácil explicar a realidade, supor que existam universais aqui e acolá, e que eles se individualizem por um procedimento ontológico mirabolante, né, que eles se individualizem para explicar como que a realidade é. É muito mais simples explicar que a realidade ela é singular e que os universais existem apenas na mente. Então nós não multiplicamos as coisas desnecessariamente. A pluralidade não é postulada sem necessidade. E nós não multiplicamos sutilmente essas coisas. Né? Então eu acho que se não fica claro, pelo menos fica um pouco sugerido, digamos assim, tanto o nominalismo como as relações entre fé e razão, elas são, em maior ou menor medida, uma consequência da navalha, né? Isso tudo para explicitar que a navalha em si, ela é lógica, não é? Que a navalha em si, ela é formal, metodológica. Bom, eu acho que em relação a isso, deu para dar uma pincelada, deu para dizer alguma coisa. Agradecer novamente o William por ter aceito de prontidão o convite para esse bate-papo, para essa conversa. Dar os parabéns pela maravilhosa explanação sobre o assunto e deixar os microfones do PeripaCast abertos para ele, para uma próxima conversa, uma próxima gravação, e agradecer a todos que nos ouviram até aqui. Até a próxima. Muito obrigado a todos os ouvintes que ouviram esse podcast até o momento de agora. E pedimos imensas desculpas pela qualidade dos áudios que vêm sendo colocados no podcast. A gente vem enfrentando alguns problemas de gravação e também com os participantes, com acesso à internet, que vem sendo afetada também por consequências da pandemia. E os aplicativos que a gente vem usando para gravação dos áudios vem apresentando alguns problemas, então a qualidade vem sendo prejudicada. Pedimos desculpas ao participante, William, porque esse mesmo aplicativo trouxe alguns problemas para recebimento das gravações, para o download dessas gravações já realizadas, então a gente teve a perda de parte dos conteúdos. Agradecemos também a sua participação, por ter topado participar com a gente nesse podcast e passar um pouco do seu conhecimento, da sua pesquisa para o nosso projeto. Então, mais uma vez, muito obrigado. Nossas sinceras desculpas. Vemos vocês nos próximos episódios. Continuem a pensar. Até mais.